Eu me lembro daquele cheiro. O cheiro de orvalho misturado com a fumaça rala da lenha queimada. Era uma terça-feira, a hora em que o campo dorme, e eu voltava para casa mais cedo do que o planejado. Não era por estar doente, nem por preguiça. Eu tinha esquecido a minha chave de boca, aquela de cabo vermelho, uma ferramenta que meu pai me deu quando eu tinha apenas 12 anos, e sem ela, a bomba d'água nova não seria instalada no dia seguinte. Era um objeto simples, mas carregava o peso da responsabilidade que eu sentia de manter aquela pequena propriedade funcionando, de garantir que Eliane tivesse o mínimo de conforto que o suor do trabalho duro pode comprar. Eu andava devagar, as botas enlameadas esmagando a areia úmida do caminho. Cheguei perto da casa e percebi a luz acesa no quarto dos fundos. O que era estranho, Eliane sempre apagava tudo para economizar energia. Havia também um segundo cheiro, um perfume doce e enjoativo, que não era o dela, mas que eu reconheci de imediato. Não foi o som, não foi a visão completa. Foi o encaixe frio da lógica que começou a congelar meu peito antes que eu pudesse sequer respirar. A chave de boca que eu procurava jazia esquecida na beirada da janela da cozinha. A porta rangeu levemente quando eu a abri. Eu não estava procurando dinheiro nem vingança naquele instante. O que eu buscava, e o que senti ser roubado, era a minha dignidade. Não era sobre a traição física. Era sobre a traição da história que construímos, dos sacrifícios feitos sob o sol inclemente. Esse era o desejo moral que ardia, recuperar o valor de uma vida dedicada à lealdade e à construção de um legado, por mais humilde que fosse. Eu precisava saber, com a clareza cortante da lâmina, quem estava disposto a pisotear essa fundação. Eu não gritei, não chorei. Apenas apertei o punho até sentir as unhas cravarem a palma da minha mão. Respirei fundo aquele ar pesado, carregado de culpa e perfume barato. Eu sabia que se eu gritasse tudo viraria caos, e eu não podia me dar ao luxo de perder o controle. Olhei para a sombra que se movia dentro da sala, alta demais para ser Eliane sozinha. Eu reconheci a silhueta do meu próprio sangue, Tiago. Aquele foi o momento exato em que o homem da roça, que só conhecia a terra e o trabalho, percebeu que precisaria conhecer a justiça. O perfume doce não vinha mais do ar, mas parecia ter se instalado na minha garganta, uma doçura ácida que subia e queimava. Eu estava congelado na soleira da porta, a madeira gasta sob as minhas botas, se tornando o epicentro de um terremoto pessoal. Meus olhos não registravam a forma exata do que se desenrolava na penumbra. O instinto de autodefesa havia me empurrado para um estado de visão periférica, mas eles registravam o objeto, a pista física, a camisa de flanela de Tiago, amarrotada e jogada sobre o encosto da cadeira da cozinha, aquela mesma camisa que eu havia emprestado a ele no último inverno, quando o ajudara a consertar o telhado de seu pequeno barraco. Era o detalhe banal que tornava a cena insuportavelmente real. A respiração veio curta e rasa, um arroubo de ar frio que não conseguia inflar o vazio em meu peito. Eu não podia permitir que eles soubessem que eu estava ali, que testemunhassem a minha humilhação em tempo real. Não era medo, era a necessidade de preservar a última migalha de decência que me restava para planejar a reação. Meu pai sempre dizia que o homem de caráter não reage no calor da raiva, mas na frieza calculada do que é justo. Eu me movi lentamente para trás, milímetro por milímetro, sentindo o peso da chave de boca de cabo vermelho, o objeto que me levou até ali, que eu já havia pegado debaixo da bancada, sem saber exatamente quando meus dedos a tinham abraçado. A ferramenta estava fria e pesada. Eu me afastei da casa. Os grilos cantavam a indiferença do mundo, e a lua cheia banhava o terreiro com uma luz espectral. O que me atingiu então foi a dimensão da traição, não como um ato de luxúria, mas como um ato econômico. Eu havia investido minha juventude, minhas economias e minha confiança nessa união e na lealdade de meu irmão, acreditando que o legado de nossa família, honra e trabalho duro, era mais forte que qualquer desejo mesquinho. Eliane, que eu resgatara de uma vida difícil na cidade, parecia agora ter sucumbido à facilidade, ao que ela achava ser um atalho, e Tiago, meu próprio irmão, a quem ajudei a quitar uma dívida de jogo há apenas 3 meses, era agora o destruidor. Eu era imperfeito, talvez ingênuo por confiar demais, por ter focado tanto no campo que perdi de vista o que acontecia dentro das paredes de minha própria casa. O custo emocional era incalculável. Não apenas o casamento, mas a própria noção de fraternidade e o respeito que eu achava que havia conquistado na comunidade com meu trabalho honesto. Se eles agiram assim, era porque acreditavam que eu era fraco, fácil de ser enganado. Isso acionou algo em mim. Eu caminhei até o celeiro,
O único lugar onde eu podia respirar sem o cheiro do perfume dele. A chave de boca ainda estava em minha mão, e pela primeira vez eu vi que aquele não era apenas um pedaço de metal. Era a minha âncora, o símbolo da minha capacidade de reconstrução. Eu passaria a noite ali, observando o nascer do sol, e planejando a primeira de muitas ações que chocariam a pequena cidade rural de Pindamonhangaba. Eles iriam descobrir que o homem da roça, calado e trabalhador, sabia ser implacável quando sua dignidade era o alvo. O frio da madrugada penetrava os ossos, mas a sensação era bem-vinda, pois abafava a febre da raiva que ameaçava me consumir. Eu estava sentado no feno ralo do celeiro. O cheiro de palha seca e esterco era um conforto familiar, um contraponto à confusão humana que eu acabara de presenciar. A chave de boca de cabo vermelho descansava ao meu lado, refletindo palidamente a luz da lanterna que eu acendera. Fiquei ali por horas, revirando o passado, tentando achar o ponto exato onde a fundação de nossa vida tinha começado a ceder. Eliane e eu nos casamos havia 15 anos. Ela sempre sonhou com a cidade, com o brilho fácil das vitrines. Mas eu só conhecia a terra. Prometi que faria o nosso sítio prosperar, que a nossa vida, mesmo simples, seria segura e honrada. E eu cumpri. Comprei o melhor trator, investi em irrigação, e a casa, embora modesta, tinha eletricidade e água corrente. Tudo era fruto do meu esforço, mas para ela, parecia nunca ser suficiente. Esse era o vilão vulnerável em sua essência, a ambição desmedida, o medo de ficar para trás, de ser apenas a mulher do Zé da Roça. Tiago, meu irmão, era diferente. Um bom rapaz, mas fraco de vontade, sempre atrás de um atalho. A dívida que eu paguei era com agiotas perigosos, e a gratidão dele durou menos que uma colheita de milho. Ele era um homem endividado. E eu percebi, com um calafrio, que a traição poderia não ser apenas por desejo, mas por necessidade. Talvez Eliane tivesse oferecido a ele algo que eu nunca daria, a chance de se sentir poderoso, ou até mesmo o acesso a algum recurso que ela achava que teria controle se eu estivesse fora do caminho. Com a chegada do sol, a luz revelou as teias de aranha penduradas no teto do celeiro. Eu levantei, sacudi o feno das calças e tomei a decisão. Não haveria gritos. Não haveria cenas melodramáticas. Eu agiria com a precisão de um cirurgião. O primeiro passo seria o mais difícil, a separação. Mas ela não seria feita na frieza do cartório. Ela seria pública, para que a cidade soubesse quem era o traidor e quem era o traído. A honra, para um homem do campo, é o seu crédito. E eu não perderia o meu por causa da covardia deles. Caminhei até a pequena sala onde guardava os documentos importantes. Um cômodo que Eliane nunca visitava. Tirei do fundo de um baú de cedro, aquele que pertenceu à minha avó, a caderneta de poupança antiga. Não era um talão de banco moderno, mas sim um caderneta com capa marrom, com as páginas amareladas pelo tempo. Nela, o extrato era escrito à mão pelo gerente do banco. Eu sabia que Eliane me cobrava por nunca ter aberto uma conta conjunta. Essa era a minha salvação. Todo o dinheiro que eu economizara nos últimos 5 anos, o que daria para comprar um novo caminhão e reformar o curral, estava guardado ali, em meu nome. Ela acreditava que tínhamos apenas o dinheiro da conta corrente para os gastos imediatos. Essa era a minha vantagem. Eu havia aprendido com meu pai. Confiança é uma coisa, mas a segurança patrimonial é outra, especialmente quando se trata de grandes somas. Eu precisava de um advogado, mas não qualquer um. Precisava de alguém discreto e rápido. Peguei o rádio de pilha, liguei na frequência da cidade e ouvi a voz grave do locutor anunciando o clima. Fui até o espelho e me vi. Barba por fazer, olhos injetados, mas o maxilar firme. O homem que olhava de volta para mim não era mais o Zé ingênuo, mas alguém com uma missão. Eu não a confrontaria imediatamente. Eu tomaria um café forte, vestiria minha melhor camisa de trabalho e agiria como se fosse um dia normal. Essa rotina, essa previsibilidade, era a minha arma secreta. Eles precisavam estar relaxados, confiantes de que haviam saído ilesos da noite anterior. Eu precisava de tempo de 24 horas para consolidar a base legal do meu movimento. Saí do celeiro, caminhei pela grama orvalhada e cheguei à casa. O silêncio era profundo. Eliane estava dormindo ou fingindo estar. Entrei na cozinha e a camisa de Tiago havia sumido, sinal de que a pressa em remover a evidência havia sido imediata. O cheiro de perfume havia sido substituído pelo aroma fraco do café coado que ela deixava pronto. Eu fiz um ruído propositalmente alto mexendo os talheres. Ela saiu do quarto, os olhos inchados, um sorriso forçado. "Bom dia, Zé. Voltou cedo ontem?" Ela perguntou, a voz ligeiramente trêmula. A frase curta veio como um corte. "Bom dia, Eliane."
Perdi a chave de boca. Eu não a acusei. Apenas peguei meu café e saí para o campo rumo ao galpão principal. Ela ficou na porta aliviada, imaginando que eu não havia notado nada. Esse alívio dela era o tempero perfeito para o meu plano. Eu precisava que ela estivesse desatenta. Eu precisava que Tiago também estivesse tranquilo, achando que o irmão era bobo demais para perceber. No galpão, liguei o telefone fixo, o único aparelho que usávamos para chamadas longas longe dos ouvidos curiosos. Disquei o número do Dr. Otávio. O doutor era conhecido na região por sua frieza profissional e sua integridade inabalável. Doutor, é o Zé. Preciso de uma consulta de emergência, assunto de família e terras, hoje às 10 da manhã. O Dr. Otávio hesitou. Zé, 10 da manhã está complicado, tenho o caso Ferreira. Doutor, eu insisti. A voz baixa, mas firme. É sobre separação e quebra de confiança que envolve meu próprio sangue. Traga todos os papéis sobre bens adquiridos antes e depois do casamento. E um detalhe. A consulta deve ser registrada como aconselhamento sobre inventário. Por favor. O silêncio do outro lado foi longo. Ele entendeu a gravidade, a necessidade de sigilo. A palavra inventário era o código para evitar que terceiros soubessem da separação antes da hora. Ele era um homem vivido. Ele captou a sutileza do meu tom. Tudo bem, Zé. 10 em ponto e venha sozinho. E Zé, traga algo que comprove seu esforço único. Eu sabia exatamente o que levar. A caderneta de poupança e, simbolicamente, a chave de boca. O objeto de cena estava pronto para entrar em ação. Voltei para casa para pegar os documentos. Eliane estava lavando a louça, cantarolando baixinho. A cena era tão doméstica, tão normal, que quase me fez vacilar. Quase. Lembrei-me do perfume doce e da sombra de Tiago. Eu entrei no quarto. Peguei a caderneta e coloquei-a dentro da carteira, bem ao lado da foto amassada de minha mãe. Saí e disse a Eliane que precisava ir à cidade para comprar peças para o trator. Peças? Pensei que iríamos almoçar juntos hoje, Zé. Não posso, o trator não espera, respondi sem olhá-la nos olhos. Eu saí de carro. Um velho Opala verde fumacento, mas confiável. Dirigi pela estrada de terra batida, sentindo a vibração do motor sob meus pés. Cada quilômetro que me afastava de casa era um passo em direção à minha nova vida. Uma vida onde a confiança seria trocada por cautela e a lealdade por lei. A traição me deu clareza e a clareza me deu um plano. Eu precisava da bênção legal para dar o próximo passo. Isolar a propriedade, garantindo que o patrimônio construído com o meu suor estivesse protegido antes que Eliane e Tiago pudessem reagir. O relógio estava correndo. O escritório do Dr. Otávio ficava no andar superior de um prédio comercial antigo no centro da cidade. As escadas de madeira rangiam sob meu peso, e o cheiro de papel velho e café forte pairava no ar. Cheguei exatamente às 10. A secretária, uma senhora austera chamada Dona Márcia, me indicou a sala. O Dr. Otávio, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro fino, estava sentado atrás de uma mesa maciça de mogno. Ele não era efusivo, o que era bom. Ele me cumprimentou com um aceno e me convidou a sentar na cadeira de couro escura à sua frente. Havia uma pilha de livros de direito e uma cafeteira borbulhando suavemente no canto. Zé, ele começou sem rodeios. Dona Márcia registrou aconselhamento sobre inventário. Por que tanto sigilo? Eu tirei a caderneta amarelada de poupança da carteira e a deslizei pela mesa. O papel fez um pequeno som quando parou diante dele. Em seguida, tirei a chave de boca de cabo vermelho do bolso da jaqueta, um peso reconfortante, e a coloquei sobre a caderneta. Doutor, essa caderneta é o resultado de 15 anos de trabalho. Ela está no meu nome e só eu tenho a senha. Essa chave aqui me lembrou que eu tinha que cuidar do que é meu e de quem me traiu. Eu não disse a palavra traição em voz alta. Não precisava. Eu contei a ele em detalhes concisos e sem floreios emocionais sobre a noite anterior. O cheiro, a luz, a sombra de Tiago. O corte técnico radical veio de forma seca. Eles estavam juntos, doutor. Meu irmão e minha esposa. Preciso do divórcio imediato com o mínimo de partilha possível e garantir que eles não levem um centavo que não seja estritamente legal. O Dr. Otávio me observava com uma intensidade profissional. Ele pegou a caderneta, folheou as páginas e deu um assobio baixo. Zé, isso aqui é uma quantia considerável para um homem do campo. Seu erro foi ter mantido isso em sigilo. Mas, ironicamente, isso é o que nos salva. Se ela soubesse, teria exigido que fosse em conta conjunta. A lei é clara. Se você provar que a maior parte do patrimônio, incluindo as melhorias no sítio, foi bancada por seu esforço exclusivo, e por este dinheiro, a partilha pode ser reduzida significativamente. É claro que ela terá direito a uma parte,
mas minimizaremos a perda. Eu precisava agir rápido antes que ela tentasse esvaziar a conta corrente. O que eu faço agora, doutor? Perguntei. Primeiro, você assina a procuração para o pedido de divórcio litigioso. Segundo, você precisa isolar os bens. A propriedade está em seu nome, mas os equipamentos agrícolas adquiridos durante o casamento são de partilha. Você tem algum contrato recente de venda ou compra grande que possa nos ajudar? Eu me lembrei da dívida de Tiago. Aquela era a pista. Doutor, há 3 meses eu emprestei uma quantia grande para Tiago, meu irmão, para pagar agiotas. Ele me deu um recibo de reconhecimento de dívida, mas não era registrado, só uma garantia de honra. Está guardado no celeiro. A quantia é quase o valor do trator novo. O rosto do advogado se iluminou. A reviravolta estava ali. Zé, isso é ouro. O reconhecimento de dívida pode ser usado de 2 formas. 1. Provamos que parte da sua renda saiu para honrar um compromisso familiar, diminuindo o patrimônio líquido a ser dividido. 2. Podemos intimá-lo a depor sobre essa dívida. Se ele mentir, ele se complica. Se ele falar a verdade, ele confirma que estava em situação financeira difícil, o que pode dar peso à sua alegação de que a traição dele teve um componente de interesse, talvez até de coação por parte dele para obter vantagens. O plano de ação se consolidou na minha mente. A chave não era apenas me livrar de Eliane, mas desmascarar a ambição de Tiago, expondo sua vulnerabilidade, a dívida, como motor de sua maldade. Doutor, faça o seguinte, eu disse, inclinando-me sobre a mesa. Entre com a petição hoje, mas não a entregue. Eu quero que ela seja notificada de forma estratégica. Eu preciso de 48 horas. E preciso que você me prepare uma notificação extrajudicial para o Tiago, uma notificação para que ele pague a dívida. Eu quero que ele receba isso na frente de todo mundo, na praça principal, para que o burburinho comece. O advogado sorriu. Um sorriso fino e profissional. Você não quer apenas o divórcio, Zé. Você quer que a cidade saiba o que ele fez. Quer justiça social antes da legal. O custo emocional era alto, mas a justiça seria o pagamento. Ele preparou os documentos rapidamente. Enquanto eu assinava a procuração, observei o meu nome no papel, sentindo a formalidade da decisão. Era irreversível. Eu estava trocando a vida confortável, mas falsa, por uma liberdade difícil e solitária. Antes de sair, o Dr. Otávio me deu um conselho final. Zé, não reaja a nada que eles façam. Não discuta. Não brigue. A lei está do seu lado se você mantiver a calma. E o mais importante, você precisa de uma testemunha neutra para o que está por vir. Isso me deu uma ideia. Naquele momento eu soube exatamente quem seria a minha testemunha. Uma pessoa discreta, honesta, e que estava fora do círculo de fofocas de Eliane e Tiago. Saí do escritório com a procuração assinada e a notificação de dívida preparada. Desci as escadas rangentes e voltei para o Opala. O sol estava alto, quente, mas eu me sentia frio, determinado. Dirigi até a cooperativa agrícola, um lugar que Tiago frequentava todas as tardes. Eu sabia que ele estaria por lá, bebendo refrigerante e conversando sobre a próxima safra, agindo como se fosse um homem íntegro. Eu estacionei o Opala e entrei. O ar estava saturado com o cheiro de ração animal e diesel. Vi Tiago em uma mesa de plástico, rindo alto com 2 outros fazendeiros. Eu caminhei até ele, a chave de boca ainda pesando no meu bolso, mas o recibo de dívida era o que estava em minha mente. Eu me aproximei da mesa, mas não disse uma palavra a ele. Eu apenas o encarei. Ele perdeu o sorriso. Ele sabia que algo estava errado. Ele podia sentir o gelo nos meus olhos. Zé, que surpresa. Pensei que estaria trabalhando. Ele gaguejou. O medo, um brilho passageiro em seus olhos. Eu me virei e fui direto para a balança de pesagem, agindo como se estivesse comprando sementes. Eu o ignorei completamente. O mini Hulk estava plantado. Ele estava assustado e inseguro, e essa insegurança faria com que ele agisse impulsivamente. O plano estava funcionando. Eu havia roubado a paz dele sem proferir uma única acusação. Eu voltei para o carro, mas ao invés de voltar para o sítio, dirigi para o lado leste da cidade onde ficava o armazém de Dona Lúcia. Eu precisava da minha testemunha. O armazém de secos e molhados de Dona Lúcia era o coração daquele bairro mais afastado, simples e trabalhador. Não era um supermercado moderno. Era um lugar onde o feijão era pesado na hora e o queijo cortado sob demanda. Lúcia, a proprietária, era uma mulher de 40 e poucos anos, viúva há cerca de 5, com a pele marcada pelo sol da vida e os olhos que carregavam uma profunda, mas silenciosa, sabedoria. Ela vestia roupas modestas, mas limpas,
E tinha o tipo de decência que a cidade parecia ter esquecido. Eu parei o Opala e entrei. O sino da porta tilintou. O aroma de temperos, café e sabão em pó me atingiu. Lúcia estava no balcão, anotando pedidos em um caderninho de capa dura. A caneta pousada atrás da orelha. Ela me reconheceu imediatamente. Eu era um cliente ocasional, vinha sempre que precisava de algo que só o armazém dela tinha, como o fubá moído na pedra. Zé, que surpresa boa. O que o traz a este lado da cidade? Ela sorriu, e o sorriso não era forçado. Era genuíno, irradiando cansaço e força. Eu me aproximei do balcão. Boa tarde, Lúcia. Preciso de 10 quilos de arroz e, se não for muito incômodo, de um conselho e de um favor. Ela parou de anotar e me encarou. Percebendo a seriedade do meu tom, ela não era fofoqueira, ela era observadora. Lúcia fez um gesto com a cabeça para a sala dos fundos, onde ela e seu falecido marido faziam o balanço mensal. Entre, Zé. Sirvo um café fresco. Não precisa de segredos para comprar arroz, mas para conselhos, sim. Eu entrei na salinha. As paredes eram de madeira escura e havia um calendário de papelão pendurado, com os dias riscados a lápis. O café era forte, quente, servido em uma xícara de ágata branca. Aquele era o tipo de aconchego que eu não sentia em minha própria casa há anos. Eu contei a ela, não a parte sensual da traição, mas a parte fria, a parte da dignidade roubada. Falei sobre Eliane, sobre Tiago, sobre a caderneta de poupança e o Dr. Otávio. Eu fiz questão de enfatizar que o objetivo era a justiça, não a vingança vazia. Lúcia ouviu em silêncio, a caneca entre as mãos calejadas, o vapor subindo e embaçando levemente seus olhos. A cada 3 parágrafos de confissão densa, um corte de realidade. Ela era a personificação da calma que eu havia perdido. Eu preciso de uma testemunha, Lúcia. O Dr. Otávio disse que preciso de alguém que possa atestar meu estado emocional, minha honestidade e, mais importante, alguém que possa testemunhar o que farei amanhã, quando entregar a notificação de dívida ao Tiago. Você quer me envolver na briga da sua família, Zé? É arriscado. Não é briga, Lúcia. É o fim de uma mentira. E eu escolhi você porque sei que você é uma mulher de palavra, discreta e que entende o valor do trabalho honesto. Você tem a coragem que me falta agora para encarar o julgamento da cidade. Ela pensou por um momento, olhando para a pilha de notas fiscais sobre a mesa. Tudo bem, Zé. Eu farei, mas não por você ter me pedido. Farei porque a injustiça me ofende e porque você me parece um homem que está mais ferido do que raivoso. Ela estendeu a mão para mim em um aperto firme e seco. Naquele aperto eu senti uma faísca de algo novo. Não era paixão. Era respeito mútuo. Era a semente de um possível futuro. O romance, se fosse para florescer, começaria ali, no solo da admiração e da parceria. Zé. Lúcia continuou voltando ao balcão para me pesar o arroz. O que você fará depois de amanhã? Quando a poeira baixar? Eu vou trabalhar. E vou me separar de Eliane. Não voltarei para aquela casa. Preciso de um lugar para ficar, pelo menos por um tempo. O protagonista precisava de ação concreta. Mover-se. Eu tenho o quartinho nos fundos, onde meu pai morava antes de falecer. Tem uma entrada separada, é simples, mas tem cama e banheiro. Está vazio. Você pode ficar lá o tempo que precisar. O aluguel, você me paga com o excedente da sua próxima colheita, ou com consertos aqui no armazém, um pagamento de honesto para honesto. A oferta não era caridade. Era um acordo de negócios, uma aliança entre pessoas que valorizam o suor. Eu senti um calor subir pelo meu peito, a primeira sensação agradável desde a noite da traição. Lúcia, eu aceito, e farei mais do que consertar. Farei uma reforma completa no quartinho, se você permitir. Eu paguei o arroz e saí do armazém. O coração mais leve. Eu tinha um plano legal, uma testemunha, e agora um novo lar temporário. Naquela tarde, ao invés de voltar para casa e enfrentar Eliane, eu dirigi de volta para o celeiro. Eu precisava do recibo de dívida. Entrei no celeiro, removi a pilha de sacos de sementes e achei o pequeno caderno onde Tiago havia escrito: devo 25 mil reais, 25 mil reais, a Zé, pagos até a próxima safra. Tiago, uma assinatura trêmula. Com o recibo seguro na carteira, eu peguei apenas o essencial: a caderneta, a chave de boca, claro, algumas roupas limpas e a foto de minha mãe. Saí do sítio no Opala, sem olhar para trás. Eu não voltaria. Deixei o carro na propriedade de Lúcia e pedi a ela que guardasse os documentos e a chave de boca. Fui caminhar. Eu precisava de ar. Andei até a beira do Rio Verde, sentei-me sob um salgueiro e observei a água escura fluir. Eu estava desabrigado, divorciando-me, traído, mas pela primeira vez em anos,
Eu estava no controle da minha própria narrativa. O mini-hook veio com a certeza da ação. Eu olhei para o relógio. Amanhã seria o dia da notificação. Eu só precisava esperar Tiago sair de casa e ir para a praça principal, onde ele gostava de se exibir. Ele pagaria a dívida. Não só em dinheiro, mas em reputação. O sol da manhã seguinte nasceu com um calor intenso, prometendo um dia de trabalho árduo para todos na cidade, exceto para mim, que dedicaria aquela manhã à justiça. Eu havia dormido pouco no quartinho de Lúcia, mas o sono, ainda que breve, foi de uma paz que eu não sentia há muito tempo. Tomei café no balcão do armazém, observando Lúcia atender os primeiros clientes, sua eficiência silenciosa sendo um bálsamo para minha alma. Lúcia estava pronta para a missão. Vestia uma saia longa e uma blusa de algodão, e carregava um pequeno terço na mão. Seu gesto de proteção. Vamos, Zé, vamos dar o passo. Dirigimos até a praça principal, o coração social de Pindamonhangaba. Era ali que os negócios eram fechados, as fofocas trocadas e o status social exibido. Tiago, previsível como um relógio velho, já estava lá, sentado na mureta da fonte, batendo papo com o Zé Leiteiro e o seu Osmar, o dono do posto de gasolina. Ele estava rindo, gesticulando com as mãos, assumindo o papel de homem de sucesso que ele nunca foi. Eu estacionei o Opala a certa distância. Lúcia e eu caminhamos calmamente. A notificação extrajudicial, impressa em papel timbrado do Dr. Otávio, estava dobrada e segura no meu bolso. O peso do papel parecia maior do que a chave de boca. Quando nos aproximamos, a conversa parou. Tiago me viu e seu sorriso evaporou. O medo que eu vira ontem na cooperativa agora estava misturado com uma ponta de arrogância, como se ele estivesse pronto para negar qualquer coisa em público. Ele notou Lúcia ao meu lado e isso o desorientou ainda mais. Lúcia era respeitada. Sua presença ali dava peso à minha ação. Eu parei a 1 metro de distância de Tiago, garantindo que seu Osmar e o Leiteiro ouvissem cada palavra. Bom dia, Tiago, eu disse, minha voz baixa e firme, sem tremor. Zé? Que bom te ver por aqui de novo. Ele tentou manter a pose. Eu não o respondi. Tirei o documento dobrado do bolso, desdobrei-o lentamente e o estendi. Tiago, você recebeu este documento. Ele é uma notificação formal de cobrança da dívida de R$25 mil que você me deve, referente ao empréstimo de 3 meses atrás. Você tem 48 horas, a partir de agora, para liquidar a dívida, conforme acordado no recibo assinado em 27 de março. A praça parou de respirar. As pessoas que passavam diminuíram o passo, meus olhos fixos em nós. Tiago ficou vermelho. Sua primeira reação não foi de defesa, mas de fúria cega. A fúria do vilão vulnerável pego em flagrante de sua fraqueza. Que brincadeira é essa, Zé? Que papel é esse? É coisa de agiota? Não, Tiago. É coisa de advogado, eu disse apontando para o timbre do Dr. Otávio. Está assinado por você, meu irmão. E se não for pago, entraremos com execução judicial e o recibo de dívida será apresentado em juízo. Lúcia é minha testemunha de que você recebeu a notificação hoje, 11 horas e 40 minutos da manhã. Lúcia apenas assentiu, as mãos cruzadas, inabalável. Zé Leiteiro pigarreou e seu Osmar baixou a cabeça, constrangido. A notícia de que Tiago não só estava endividado, mas devendo uma quantia significativa ao próprio irmão, corria como fogo na palha. A ambição e a falsidade dele estavam sendo expostas. Tiago rasgou o papel ao meio. Ação concreta, mas impulsiva. Você enlouqueceu, Zé? Eu não devo nada a você. Você me deu aquele dinheiro. Eu sou seu irmão. Ele gritou, o desespero tomando conta. Não, eu emprestei. E exijo o pagamento. Meu advogado entrará em contato amanhã. Eu não disse mais nada. Apenas me virei e caminhei com Lúcia de volta para o carro. Deixei Tiago lá em pedaços, engolindo a humilhação na frente de seus amigos. O protagonista tinha sido ativo e o efeito foi devastador. A humilhação dele era a minha defesa. Voltamos para o armazém. A cidade já estava fervilhando. Lúcia me disse que precisávamos nos preparar para a reação de Eliane. E a reação dela não demorou. Por volta das 3 da tarde, Eliane apareceu no armazém dirigindo o nosso velho utilitário. Ela estava lívida. Entrou no armazém como um furacão, ignorando Lúcia e vindo direto para mim, que estava no quartinho dos fundos, organizando minhas poucas coisas. Ela bateu na porta que estava entreaberta. O que significa isso, Zé? Tiago me ligou chorando. Você o humilhou na praça. Eu me virei, o rosto impassível. Significa que estou cobrando uma dívida, Eliane, nada mais. É o meu dinheiro, não é? Ela viu minhas roupas e a cama desfeita. Você se mudou?
Para o barraco da Lúcia? Eu me mudei e estamos em processo de separação. Eu disse a frase, o corte técnico, pela primeira vez. O Dr. Otávio entrou com a petição de divórcio hoje de manhã. Você será notificada em breve. A notícia a atingiu como um raio. Ela esperava uma briga, um perdão, talvez uma chantagem. Mas não a frieza legal. Ela tentou a vulnerabilidade e o choro forçado. Zé, por favor, não faça isso, eu te amo. Foi um erro, uma fraqueza? Eu levantei. Olhei para ela, lembrando-me do cheiro do perfume enjoativo na cozinha. Não foi um erro, foi uma escolha. E a minha escolha agora é por justiça. Você escolheu meu irmão e agora vai arcar com a sua parte do custo. Ela tentou me tocar, mas eu recuei um passo. E por que, Zé? Por que o sigilo? Você não me ama mais? Eu amei a mulher que achei que você era, mas percebi que você nunca amou o homem que eu sou. Você ama o que eu posso te dar. E eu vi Tiago sair da nossa casa na terça-feira. Eu não te vi, mas vi a camisa de flanela dele. A confissão dela foi um sussurro de derrota. Ele estava me ajudando, Zé. Ele estava com dificuldades financeiras, você sabe. Ele me convenceu que você estava me escondendo dinheiro, que eu merecia mais. A reviravolta estava na ponta de sua língua. Tiago usou a dívida para se aproximar dela, manipulando-a com a ideia de que eu era avarento e que ela merecia os bens que ele não podia ter. O vilão vulnerável estava se revelando um mestre da manipulação. Se você estivesse preocupada com o dinheiro, deveria ter perguntado a mim, não se deitado com meu irmão que te usou para se vingar de mim por cobrá-lo. Eliane se desesperou. Ela sabia que tinha perdido. Ela saiu do quartinho gritando que se vingaria. Eu apenas fechei a porta. Lúcia entrou com 2 xícaras de café. Ela não vai desistir facilmente. Lúcia avisou entregando-me a xícara. Ela vai tentar voltar. Por vingança ou por medo de ficar sem nada. Ela vai tentar atrapalhar a sua vida nova. Eu assenti. Eu tinha certeza disso. Mas pela primeira vez eu tinha alguém ao meu lado e eu tinha a lei. Eu tinha a chave de boca de Cabo Vermelho, o símbolo de que eu consertaria o que estava quebrado. E eu tinha Lúcia. O mini Hulk veio com a necessidade de proteção. Eu não tinha medo dela. Mas eu tinha medo do que ela faria para atingir Lúcia. As semanas que se seguiram foram de trabalho incessante. Eu me estabeleci no quartinho de Lúcia. O que começou como um favor se transformou em um projeto de reforma. Uma metáfora para a reconstrução da minha própria vida. Eu troquei a telha quebrada, lixei o assoalho de madeira e refiz a fiação elétrica que estava precária. A cada prego batido e a cada tábua encaixada, eu sentia que estava cimentando o meu futuro. Lúcia e eu passávamos horas conversando no final do dia. Não era o tipo de conversa superficial que eu tinha com Eliane. Lúcia falava sobre o preço da semente, a dificuldade de criar sua filha, que estava na capital estudando enfermagem, e a solidão silenciosa que vinha com a viuvez. Eu falava sobre o solo, sobre a irrigação, sobre o planejamento da próxima safra. Nossa relação se baseava em ações concretas. Um dia, ela precisava de um parafuso específico para a prateleira. Eu o procurei na minha caixa de ferramentas, junto com a chave de boca de Cabo Vermelho, agora minha bússola, e o instalei. No outro, eu estava exausto do trabalho na propriedade, e ela me servia uma sopa quente sem pedir nada em troca. A cumplicidade era a base do nosso romance sutil e maduro. Certa noite estávamos sentados na varanda do armazém. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ela se virou para mim, os olhos cansados, mas brilhantes. Zé, o divórcio está indo rápido. Seu advogado é bom, ele é profissional. Mas o que me ajuda é que não há muitas mentiras para desmascarar. Só a verdade da traição. Eu segurei sua mão. Era um gesto hesitante, mas cheio de significado. Sua pele era áspera do trabalho, mas o toque era suave. Você é um homem bom, Zé. Sua ex-esposa era ambiciosa e seu irmão fraco. Mas não deixe que isso apague o que você é. Nesse momento, eu soube que não estava mais sozinho. O desejo moral não era mais apenas a dignidade. Era a chance de construir algo real, transparente. Entretanto, Eliane e Tiago não estavam parados. A notificação de dívida havia arruinado a reputação de Tiago na praça. Ele estava sendo evitado pelos credores e pelos amigos. Eliane, desesperada para reverter o divórcio antes que a partilha fosse finalizada e ela descobrisse o real valor da caderneta de poupança, começou sua ofensiva. A primeira ação concreta de Eliane veio na forma de fofoca cruel. Ela começou a espalhar que Lúcia era a verdadeira responsável pelo divórcio, que eu já estava traindo Eliane antes mesmo da fatídica noite. Ela usou o fato de eu estar morando no armazém como prova. Ele me abandonou para ir viver com a viúva gananciosa. Ela quer a minha terra. Eliane dizia em voz alta na igreja e na padaria. Isso atingiu Lúcia. Os clientes começaram a cochichar.
Alguns se afastaram. O custo emocional da minha separação começou a recair sobre a pessoa errada. Um dia, Dona Márcia, a secretária do Dr. Otávio, me ligou no telefone fixo do armazém. Zé, Eliane está dizendo que você falsificou a caderneta de poupança e que o dinheiro foi doado a você pelo seu pai e deveria ser partilhado. Isso era uma mentira madura, difícil de provar o contrário. A reviravolta estava ali. Ela estava usando a lei ou a distorção dela para me atacar. Eu fui ao escritório do Dr. Otávio. Estava preocupado. Doutor, ela está me atacando. Está atacando Lúcia. O que fazemos? O Dr. Otávio estava calmo. Zé, precisamos de uma prova irrefutável de que essa caderneta é fruto do seu trabalho, não de doação. Se ela provar doação, cai na partilha. Se provarmos que você fez depósitos regulares com seu salário, a lei o protege. Eu pensei. Eu sempre recebi meu pagamento em dinheiro vivo pelos grãos e depositava o excedente na caderneta. Não havia transferências bancárias. Mas havia uma coisa, a pista física. Doutor, lembro-me de que meu pai, antes de falecer, me deu um pequeno diário. Ele era um homem de controle. Ele anotava cada transação importante, cada venda grande que fazíamos juntos no sítio. Ele anotava quando eu recebia o dinheiro e quando eu o depositava. Ele me deu o diário junto com a chave de boca. Eu havia me esquecido completamente do diário, focado apenas na chave. O diário, guardado no fundo do meu baú no celeiro, era a evidência final. Ação concreta. Eu voltei para o sítio naquela noite, na calada, entrando pelo celeiro. A casa de Eliane estava escura. Eu encontrei o baú e lá estava, embrulhado em um pedaço de pano de saco, um diário de capa dura, verde escura, escrito à mão por meu pai. As anotações eram meticulosas. 15/05/2008. Venda da soja. Zé depositou R$ 4.000 na caderneta. Eu voltei para o armazém com o diário e o entreguei ao Dr. Otávio no dia seguinte. Doutor, isto é o legado do meu pai. É a prova, não é só a minha palavra. O Dr. Otávio sorriu pela primeira vez em semanas. Zé, com isso as alegações de doação caem por terra. Essa é a prova da diligência de um homem honesto. Eliane não terá mais como contestar a propriedade desse dinheiro, e ela não sabe que você tem isso. Enquanto a justiça legal avançava, Eliane aumentava a pressão pessoal. Ela ligou para a filha de Lúcia, inventando histórias sórdidas. Lúcia estava devastada. Eu a encontrei na cozinha, chorando silenciosamente. Zé, ela está destruindo o meu nome. Acha que sou uma aproveitadora. Eu a abracei firmemente, sentindo o calor do seu corpo. Lúcia, você não está sozinha. Nós vamos passar por isso juntos. Não é sobre o que ela diz. É sobre quem nós somos. Aquele abraço se aprofundou. Naquele momento, sob a luz fraca da cozinha, a maturidade de nossa conexão nos permitiu ir além da parceria. O beijo foi lento, respeitoso, o beijo de duas pessoas que já sofreram, mas que encontraram um porto seguro. O mini-hook veio com a ameaça. Eu sabia que Eliane veria nosso relacionamento como o ataque final, e ela atacaria onde mais doía. Eu precisava proteger o armazém de Lúcia. A notícia do meu relacionamento com Lúcia correu pela cidade como um vendaval, alimentada pela fúria despeitada de Eliane. Ela, que antes me traía com meu irmão, agora demonstrava um ciúme voraz, não pelo meu afeto, mas pela posse e pelo que ela achava que eu devia a ela. Ela tentou uma última cartada legal, exigindo uma auditoria completa de meus bens, mas o diário de meu pai e a caderneta de poupança, que o Dr. Otávio havia garantido por meio de bloqueio judicial, garantiram que a maior parte do patrimônio ficasse protegida. Frustrada pela lei, Eliane recorreu à sabotagem e ao terror psicológico. Ela se aliou publicamente a Tiago, que estava isolado e humilhado pela cobrança da dívida. Eles eram agora um par de párias, unidos pelo ressentimento contra mim e Lúcia. Um dia, ao voltar do sítio, encontrei o pneu do Opala murcho. A princípio, pensei que fosse um furo comum, mas ao examinar de perto, percebi que havia um prego grande, fincado de forma deliberada, bem no flanco. Eu consertei, sem alarde. Mas a vigilância se tornou uma carga pesada. A segunda ação concreta de ataque veio através dos fornecedores de Lúcia. Eliane, usando sua rede de contatos sociais, começou a espalhar que o armazém estava com problemas financeiros e que Lúcia não honrava seus pagamentos. 2 fornecedores de farinha de milho, assustados com a possibilidade de calote, suspenderam as entregas. Lúcia estava pálida. O armazém era seu legado e sua única fonte de renda. Zé, não sei quanto tempo podemos aguentar. As pessoas estão com medo. Eu agi imediatamente. Usei a caderneta de poupança bloqueada. Apenas uma pequena parcela para gastos emergenciais estava liberada, para fazer compras diretas em outra cidade, de fornecedores que não conheciam Eliane. Eu gastei 4 dias inteiros no transporte
E na estocagem, eu me senti esgotado, mas o armazém estava abastecido. Lúcia me agradeceu com um abraço forte, a gratidão silenciosa sendo mais valiosa que qualquer palavra. Você tem que ir ao Dr. Otávio e pedir uma ordem de restrição contra ela, Zé, Lúcia suplicou. Ela está nos atacando no que temos de mais caro. Nossa reputação. Eu hesitei. E esse foi o meu erro maduro, minha imperfeição de homem vivido que confiava que o bom senso prevaleceria. Me levou a um erro de cálculo grave. Eu respondi, Lúcia, se eu pedir uma ordem de restrição agora, ela vai usar isso na cidade para dizer que sou violento, que estou a perseguindo. Preciso de uma prova irrefutável de que ela está nos sabotando, algo físico, que não seja apenas fofoca. Eu estava focado demais em ser o homem justo. E me esqueci que o mal não joga limpo. Eu subestimei a sede de vingança de Eliane. E, principalmente, a covardia de Tiago. Eu estava vigilante, mas não vigilante o suficiente. Naquela semana, Eliane e Tiago planejaram o golpe final. A ação deles foi direcionada ao centro de vida de Lúcia, o próprio armazém. Eu estava no quartinho tarde da noite revisando os documentos do divórcio. Lúcia estava dormindo no quarto principal. A chave de boca de cabo vermelho estava na minha mesa como sempre, me lembrando do início de tudo. Eram cerca de 3 horas da manhã. O silêncio da noite foi quebrado por um ruído seco vindo da área de estocagem dos fundos do armazém. Um ruído de algo pesado caindo. Eu saltei da cama, peguei a chave de boca por instinto, o objeto de cena, e corri para a cozinha, de onde eu teria acesso aos fundos. Eu vi a porta da despensa aberta. Lá dentro, o cenário era um caos planejado. Sacos de arroz e feijão rasgados e espalhados pelo chão, vinagre derramado sobre o açúcar, e o chão, úmido e escorregadio. E no centro da destruição, iluminados pela luz fraca da rua que vinha pela janela, estavam eles, Tiago e Eliane. Tiago estava com um bastão de madeira na mão, visivelmente tremendo, o medo em seus olhos maior do que sua malícia. Eliane, por outro lado, estava sorrindo, um sorriso doentio de satisfação. Surpresa, Zé! Eliane sibilou. Se eu não posso ter a sua terra, Lúcia não terá o negócio dela. Eu estava ali, parado na soleira da porta com a chave de boca na mão. Eu sentia a raiva subir, a mais pura, crua raiva que eu sentira desde a noite da traição. Mas eu me lembrei do conselho do Dr. Otávio. Não reaja, Zé. Mantenha a calma. A adrenalina congelou o tempo. Eliane viu a chave de boca em minha mão e sua expressão mudou. Ela achou que eu a atacaria. Você vai me bater, Zé? Vai provar que sou a vítima, que você é um monstro violento? Ela tentou armar a cena. Mas o protagonista precisava ser ativo de outra forma. Eu não levantei a chave. Em vez disso, eu a joguei no chão, fazendo um estrondo de metal contra o azulejo. A chave de boca. Eu não usaria a força. Eu não vou tocar em você, Eliane. Mas você cometeu um crime. Você sabotou propriedade privada. Você está dentro do armazém de Lúcia sem permissão. Lúcia acordou com o barulho e surgiu atrás de mim, vestida com um roupão, os olhos arregalados ao ver a destruição. Eliane, Tiago, o que vocês fizeram? Lúcia exclamou. Eliane aproveitou a distração de Lúcia e tentou fugir, empurrando Tiago para o lado. Vamos, Tiago, ele não pode provar nada. Tiago, no entanto, estava paralisado pelo medo. Ele olhou para mim, viu a decepção e o desgosto em meus olhos, e viu a chave de boca, o objeto de cena que me lembrava de quem eu era. Eu não persegui Eliane. Minha atenção se voltou para Tiago. Tiago, você está em flagrante. Você deve 25.000 reais para mim, e agora está destruindo a vida de uma mulher honesta. Você vai escolher. Ou você me ajuda a provar que ela fez isso, e eu amenizo sua dívida, ou você vai para a cadeia por vandalismo, e eu cobro cada centavo. O vilão vulnerável estava no seu limite. O mini-hook veio com a traição final. Tiago olhou para a porta por onde Eliane havia sumido, e depois para o chão coberto de prejuízo. Ele fez a escolha mais covarde e, ao mesmo tempo, a mais reveladora. O silêncio na despensa vandalizada era pesado, quebrado apenas pela água pingando de um galão de vinagre perfurado. Lúcia estava cobrindo o rosto com as mãos, chocada com a extensão do dano. Eu estava focado em Tiago. A chave de boca jazia no chão. Um pedaço de metal inerte, mas seu peso simbólico pairava sobre nós. Tiago ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e desespero. Ele era um homem quebrado. Um vilão vulnerável que não aguentava mais o peso de suas escolhas. Ela me forçou, Zé. Ela disse que se eu não viesse, ela diria aos agiotas que eu tinha tentado te roubar o dinheiro da poupança e que eu tinha a parte que te devia. Ela me ameaçou. Ele confessou. A voz rouca. A reviravolta estava completa. Eliane não só havia traído, mas havia manipulado Tiago, usando o medo dele dos agiotas e sua dívida para fazê-lo cometer crimes. O ciúme dela,
disfarçado de fúria por perder o divórcio, era, na verdade, uma tentativa desesperada de me atingir onde eu me importava, protegendo Lúcia e minha nova vida. Tiago, eu disse, baixando a voz a um sussurro grave, mas que carregava a má autoridade de quem detém a prova. Eu te dei uma chance de honra. Você a desperdiçou na primeira noite que tive a oportunidade de te cobrar. Agora, você tem uma última chance. Você vai falar a verdade. Vai confessar que veio aqui com Eliane para sabotar o armazém de Lúcia. E se eu fizer isso, o que acontece com a dívida? Ele perguntou, pragmático até no desespero. Eu sabia que ele nunca pagaria os 25 mil reais. E eu sabia que, se ele fosse para a prisão, Eliane teria mais uma arma para me atacar, alegando abandono familiar. Eu precisava da confissão dele para o divórcio, para a segurança de Lúcia e para a justiça criminal contra Eliane. Eu fiz a negociação. O corte técnico. Se você depuser amanhã sob juramento sobre a traição, sobre a coação de Eliane para você vir aqui, e sobre o seu medo dos agiotas, eu dou a dívida como quitada, e eu farei uma declaração formal de que você me pagou. Mas se você hesitar, eu entro com a execução e você será indiciado por vandalismo. O custo emocional era a perda do dinheiro. Um sacrifício financeiro para garantir a paz e a justiça maior. Tiago desabou. Ele se sentou no chão melado de vinagre e a cabeça entre as mãos. Eu aceito, Zé, eu não aguento mais. Lúcia, que havia testemunhado tudo, finalmente falou. Chame a polícia, Zé. Ela precisa pagar pelo que fez. E você, Tiago, precisa de ajuda. E eu preciso da prova para o seguro. Eu peguei meu telefone e disquei o número do Dr. Otávio e da polícia local. A polícia chegou 15 minutos depois. Os agentes ficaram chocados com o cenário de destruição. Tiago, surpreendentemente, manteve sua palavra. Ele se levantou, limpou a poeira e o vinagre das calças, e na frente dos policiais confessou. Eu estava aqui com Eliane. Ela me coagiu a ajudá-la a sabotar o armazém. Ela fugiu. Ele descreveu o carro de Eliane e para onde ela tinha ido. A casa da tia dela, nos arredores da cidade. Os policiais saíram em perseguição. Enquanto esperávamos, eu e Lúcia começamos a limpar a bagunça. Tiago ficou parado em silêncio, esperando as consequências. Ele era um espectador de sua própria ruína. 2 horas depois, Eliane foi localizada e trazida de volta ao armazém. Ela estava furiosa, mas controlada. Ao ver Tiago, ela percebeu que havia sido traída por seu cúmplice. Seu rato, seu covarde, vai apodrecer na cadeia! Ela gritou para Tiago. Tiago apenas encolheu os ombros. Melhor na cadeia do que sob sua coação, Eliane. Pelo menos lá, o medo é honesto. O confronto final não foi entre mim e ela, mas entre ela e a realidade de seus atos. Eu intervim com a frieza de um juiz. Eliane, você foi pega em flagrante com a confissão de seu cúmplice. Você será indiciada por vandalismo e coação. E amanhã, no Tribunal de Família, a confissão de Tiago sobre a traição e a manipulação será a prova final de que você agiu de má fé em nosso casamento. Ela mudou a tática. O ciúme deu lugar ao desespero. Zé, olhe para mim. Eu sou sua esposa há 15 anos. Você não pode me fazer isso por causa dessa mulher. Ela apontou para Lúcia. Eu vou voltar. Eu vou estragar tudo. Lúcia se aproximou. E o protagonista imperfeito se protegeu com a força da parceira. Você não volta mais, Eliane. Lúcia disse, a voz firme. Você tentou destruir o meu negócio. Você perdeu a chance de ser honesta. Agora você enfrentará as consequências de suas escolhas. Os policiais levaram Eliane. Ela olhou para mim uma última vez, e o ódio em seus olhos não era mais o ciúme de uma mulher traída, mas o ódio de quem perdeu o controle sobre a narrativa. Eu me virei para Tiago. Você vem comigo, vamos para o Dr. Otávio. Você fará a declaração formal. Peguei a chave de boca do chão. Limpei-a cuidadosamente com um pano e a guardei no bolso. O objeto de cena havia cumprido seu papel. Ele não foi usado para a violência, mas para me lembrar da calma necessária para a justiça. A noite terminou com o silêncio da lei prevalecendo sobre o caos da vingança. A manhã no escritório do Dr. Otávio foi marcada pelo cheiro de café forte e a tensão palpável. Tiago estava sentado em um canto, pálido, mas aliviado por ter se livrado do peso de Eliane. Ele assinou a declaração sob juramento, detalhando a traição, a coação de Eliane e a sabotagem ao armazém de Lúcia. O documento era extenso e incontestável. Era a prova final de que Eliane havia agido de má fé em todo o processo. Com isso, Zé, o Dr. Otávio anunciou batendo a mão na mesa de mogno. O divórcio será um processo limpo. Ela não terá direito a quase nada além do estritamente legal e irrisório, pois provamos o mau uso e a má fé no casamento. O dinheiro da caderneta está seguro, e a propriedade protegida. E o mais importante, a polícia tem provas suficientes para indiciá-la por vandalismo e coação,
com a confissão do cúmplice. O custo emocional se transformava em uma vitória legal e moral. Eu havia perdido meu casamento e a convivência com meu irmão, mas ganhei minha paz e o respeito da comunidade. Eu olhei para Tiago. Ele me devia 25 mil reais, mas devia a si mesmo muito mais. Eu tirei o recibo de dívida da carteira e na frente do advogado rasguei-o em pedacinhos. A dívida está quitada, Tiago. Vá e não volte mais. Procure um novo começo longe de Pindamonhangaba. Não me procure, mas não desperdice essa segunda chance. Eu disse. Ele não conseguiu falar, apenas se levantou, me olhou nos olhos, um misto de vergonha e gratidão, e saiu do escritório. O fim daquela relação não foi com ódio, mas com a triste aceitação da falha humana. O homem da roça não buscava vingança, buscava ordem. Dias depois, a notificação oficial do divórcio chegou a Eliane na delegacia, onde ela ainda estava detida sob fiança, que ela não conseguiu pagar. Ela descobriu que o sítio continuaria em meu nome, que o dinheiro estava blindado e que ela enfrentaria processos criminais. A ambição dela havia a levado à miséria. O processo de divórcio se encerrou em menos de um mês. Uma das cláusulas era uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar de mim, de Lúcia e de nossos bens. Com a minha vida legal resolvida, era hora de focar na reconstrução do armazém. O seguro de Lúcia cobriu parte dos danos, mas a reconstrução da confiança e a limpeza minuciosa eram nosso trabalho. Eu usei uma pequena parte do dinheiro da poupança para reformar o armazém com Lúcia, transformando a desgraça em oportunidade. Colocamos prateleiras novas, instalamos câmeras de segurança discretas e, na fachada, eu pintei o nome do armazém em letras novas e vibrantes. O tempo se dilatou na rotina de trabalho conjunto. Eu passava as manhãs na terra e as tardes no armazém. A cidade, que no início fofocava, agora via a nossa resiliência. As pessoas voltaram a comprar, admiradas pela força de Lúcia e pela minha integridade. A chave de boca de Cabo Vermelho, o objeto de cena que deflagrou e acompanhou toda a crise, ganhou um lugar de destaque. Eu a pendurei em um quadro na parede do quartinho, agora completamente reformado, não mais como uma ameaça, mas como um lembrete do que é preciso para consertar uma vida. Meses se passaram. O final tríplice se aproximava com a colheita. Eu estava colhendo os melhores grãos que o sítio já tinha produzido. Lúcia estava prosperando com o armazém renovado. Uma tarde eu estava no campo, operando o trator. Lúcia apareceu caminhando pelo talhão recém-colhido. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. Ela estava sorrindo. Ela segurou minha mão, que estava suja de terra e óleo diesel. Zé, o armazém está de vento em popa. E você, meu nobre homem, me deu a segurança que eu não tinha há anos. Eu a puxei para perto. Você me deu um novo começo, Lúcia. Você me ensinou que a lealdade não é prometida, mas provada nas ações concretas, no dia a dia. Eu a pedi em casamento ali no meio do campo, ajoelhado na terra que era o testemunho do meu trabalho. Ela aceitou, com as lágrimas escorrendo. Nós nos casamos na igreja local, de forma simples e discreta, com a filha de Lúcia como madrinha e o doutor Otávio como testemunha. A pequena comunidade de Pindamonhangaba estava presente, celebrando a vitória da honra sobre a traição. O homem da roça, que perdeu tudo em uma noite de traição, havia reconstruído seu legado com bases mais sólidas e ao lado de uma mulher igualmente forte. Eliane e Tiago se tornaram apenas uma nota de rodapé. O triste exemplo do que acontece quando a ambição supera a dignidade. O custo emocional de toda a batalha havia sido pago em dobro, com a paz restaurada e a promessa de um futuro transparente. A vida nos ensina, meus amigos, que não é o que nos tiram que define quem somos, mas sim o que fazemos com o que resta. A traição de Eliane e Tiago não me tornou um homem amargo. Ela me forçou a ser um homem mais ativo, mais cauteloso e mais justo. Nunca usem a raiva para lutar contra a injustiça. Usem a lei, a calma e a verdade. E lembrem-se, a verdadeira riqueza não está nas terras ou nas cadernetas de poupança, mas nas parcerias construídas com integridade. O objeto de cena, a chave de boca, ensinou-me que só podemos consertar o que está quebrado se soubermos exatamente onde está o erro e tivermos a ferramenta certa, que, neste caso, era a dignidade. Se você já foi traído, humilhado ou teve sua dignidade posta à prova, quero saber, o que você fez para recuperar sua honra? Você agiu no calor da raiva ou na frieza da justiça? Deixe seu comentário sincero abaixo. Compartilhe esta história com alguém que precisa de uma prova de que a vida, mesmo após a traição mais profunda, sempre floresce de novo quando plantamos a semente certa. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino. A história de Zé e Lúcia prova que, para o público maduro,
A melhor vingança é simplesmente prosperar em paz.